Há pessoas que estão ansiosas para contar nossas muitas histórias. Histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e ressaltar o mal. Mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas história também pode reparar essa dignidade perdida. Olá, amigos da história! No vídeo de hoje, iremos fomentar o debate sobre o continente africano, destacando 6 das 54 nações que compõem o continente. Também é uma motivação para se descobrir a África, pois é um lugar comum ao se falar neste continente, via nossa imaginação, fome, pobreza, miséria, o que não se configura a realidade deste imenso continente. É importante que se diga ainda que a subalternização e o silenciamento do sujeito negro por meio dos processos colonizadores com a partilha da África provocaram uma crise na cultura, na tradição e na organização político-social das nações africanas. Portanto, vamos dar início ao descortinamento do contexto da vida em África mais próximos da realidade, diferente daquilo que nos inculcaram os livros didáticos com a perspectiva da história única e de referência eurocêntrica, dada nas escolas da ex-colônia portuguesa, hoje Brasil. A República da Tunísia é um país localizado ao norte da África, com um território de 163.610 km², um pouco maior que o estado do Acre. Com uma população de cerca de 10 milhões, sua capital é Tunis. A Tunísia possui como fronteiras o Mar Mediterrâneo ao norte, Líbia a leste e Argélia a oeste. A língua oficial é o árabe. A maioria dos tunisianos, 99%, seguem a religião islâmica e o restante são cristãos ou judeus. Com influências culturais do Mediterrâneo, do Oriente Médio e do Norte da África, a Tunísia, diga-se de passagem, com uma herança que remonta a civilizações antigas, como os fenícios, romanos e cartagineses, tem paisagens impressionantes. A Tunísia teve sua independência declarada no dia 20 de março de 1956 e já foi uma colônia francesa. A capital chama-se Tunis, que é uma das cidades ou a cidade mais populosa desse país. A língua oficial da Tunísia é o árabe, haja visto que o islamismo é quase hegemônico por lá. Quanto à economia, a Tunísia está em um processo de reforma econômica e liberalização, após décadas de participação do Estado na economia e planejamento fiscal, que resultaram em um crescimento acelerado durante uma década. A moeda do país chama-se dinar e o PIB é estimado em mais de 100 bilhões de dólares e, pasmem, a população que está abaixo da linha de pobreza é estimada em cerca de apenas 3% dos habitantes, junto com a taxa de desemprego deste país, que ronda entre os 8,8%, não muito alta, se comparada a outros países em desenvolvimento. O Zimbábue é um país situado na região sul da África, conhecido por sua rica história e cultura. Entre os muitos tesouros históricos e culturais dos Zimbábues estão as ruínas do Grande Zimbábue. Essas antigas ruínas de pedra, que datam do século XI a XV,
são marcos emblemáticos do país e representam uma civilização próspera e sofisticada que existiu há séculos atrás. As causas exatas do declínio do Grande Zimbábue não são conhecidas, mas a competição com estados rivais e a exaustão dos depósitos de ouro são as explicações mais prováveis. Pode ter ocorrido problemas relativos à superpopulação, também como esgotamento do solo e desmatamento, uma situação talvez agravada por uma série de períodos de seca. Certamente, por volta do século XV, todas as conexões com o comércio costeiro haviam cessado. Aproximadamente na segunda metade do século XV, os povos Shona migraram por centenas de quilômetros para o norte e formaram um novo estado, o Reino de Mutapa. A cidade de Grande Zimbábue, assim, ficou em sua maior parte abandonada, até ser redescoberta pelos europeus, que chegaram no final do século XIX. Cegos pelo racismo, eles não conseguiram acreditar que um lugar como aquele poderia ter sido construído pelos africanos. Este preconceito continua até fins do século XX e levou a toda sorte de explicações forasteiras para as grandes estruturas de pedra, tais como os fenícios errantes, fundando uma cidade e a milhares de quilômetros da sua terra natal, e tão longe do mar quanto fisicamente possível. As evidências arqueológicas, porém, demonstram que a Grande Zimbábue foi construída pelos nativos africanos. Seja explorando a fascinante cidade capital Luanda, ou descobrindo as belezas naturais de suas praias paradisíacas, ou se maravilhando com a riqueza cultural e histórica do país, Angola é o país da África, conhecido por sua rica história de cultura diversificada e paisagens deslumbrantes. Após sua independência de Portugal, em 1975, o país enfrentou uma longa guerra civil, que durou até 2002. No entanto, nas últimas décadas, Angola tem se recuperado e se reconstruído em muitos aspectos. A Nigéria, oficialmente conhecido como República Federal da Nigéria, é um país localizado na região oeste da África, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes. É o mais populoso do continente africano e o sétimo mais populoso do mundo. Sua capital é Abuja, mas sua cidade mais populosa e influente é Lagos. A história da Nigéria remonta a milhares de anos, com os primeiros registros de assentamentos humanos, datando de aproximadamente 9.000 anos a.C. O país foi colonizado pelos britânicos no século XIX e conquistou sua independência em 1960. Localizado na costa oeste da África, Cabo Verde é formado por um arquipélago de 10 ilhas vulcânicas que oferece uma grande variedade de paisagens, desde praias paradisíacas com águas cristalinas até montanhas escapadas com vistas de tirar o fôlego. É um dos países mais desenvolvidos na África. Em 1951, o Estatuto de Cabo Verde mudou de colônia portuguesa para província ultramarina e, em 1961, os habitantes se tornaram cidadãos de pleno direito. Em 1956, se iniciou um movimento liderado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esse partido foi fundado por Amílcar Cabral e era clandestino. Cabral, em um grupo de Cabo Verde, reivindicou melhorias nas condições econômicas, sociais e políticas. Mais tarde, o partido formou a base do movimento de independência das duas nações. Apesar do golpe de Estado em Portugal, que ocorreu em 1974, essa nação começou a abandonar seu império colonial, e as ilhas de Cabo Verde lutaram por sua independência em 5 de julho de 1975. A Etiópia é uma rica mistura de culturas antigas e uma história fascinante, com paisagens exóticas e uma variedade de experiências únicas. Desde as ruínas da cidade de Aksum, a antiga capital do reino de Ascom, até a paisagem deslumbrante das montanhas Simien, que é o lar de animais raros, incluindo o lobo etíope. A Etiópia é considerada a mais antiga cidade-estado do continente africano, com mais de um século de idade. A Etiópia foi um país independente continuamente desde os tempos passados no estado monárquico que ocupou a maioria de sua história. A dinastia etíope tem suas raízes no século X a.C. Quando o continente africano foi dividido entre as potências europeias na Conferência de Berlim, ela foi um dos únicos países que mantiveram sua independência. Após um breve período de ocupação italiana, o país tornou-se membro das Nações Unidas quando as outras nações africanas receberam a sua independência depois da Segunda Guerra Mundial.
Muitas delas adotaram as cores da bandeira da Etiópia e a Addis Abeba tornou-se a sede de várias organizações internacionais focadas na África. Hoje, a capital do país ainda é sede da União Africana e da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África. Como vimos, a África é um continente enorme. Aqui, a proposta foi evitar o perigo da história única e, neste caso, uma visão eurocentrada do mundo. Esta amostra aqui representada deve nos levar a conhecer e aprofundar tanto cada país aqui apontado, como todos os demais países do continente africano. Agradecemos pela sua atenção, um grande abraço e bons estudos.